O negócio é o seguinte, me apareceu esse vídeo aqui falando que o Usopp é o pior chapéu de palha em One Piece. E eu estou pronto pra defender meu mano Usopp, que é injustiçado por muita gente aí, muita gente que diz que ele é um personagem ruim. Ele não é, tá? Ele não é. Mas antes da gente começar o vídeo aqui, deixa aí nos comentários qual é o seu chapéu de palha que você menos gosta. O meu é o Brook. Opa, salve rapaziada, tudo bom? Eu sou o Link, Tô não, mano. tenho um canal de animes e hoje estamos aqui pra falar dele, o Usopp. Então antes de começarmos um vídeo que pode ser levemente polêmico, é claro, deixa eu lembrar pra vocês que esse vídeo aqui deve ter spoilers de Eu vou defender meu mano Usopp, não importa o que ele disser. Eu vou refutar tudo aqui. todo o anime. O que é mais injustiçado, o Usopp ou o arco do Fox? O arco do Fox. Muita gente, quando eu defendo o arco do Fox aqui, eu falo, pô, gente, não é o pior arco do mundo, é um arco legalzinho, assim. Muita gente me taca pedras, fala, você é burro, você não sabe o que, é que você tá falando. Saibam que toda vez que vocês me xingam, só porque eu defendo o arco do Fox, vocês estão ofendendo isso aqui, tá? Eu sou isso aqui, tá? Na vida real, eu sou isso aqui. Eu sou um gatinho, fofinho, inofensivo. Você tá machucando esse aqui, tá? E o arco do Fox não é ruim, é divertido. E mangá de One Piece, e também lembrar vocês, não esquecerem de se inscrever no canal pra ajudar a gente a pegar 200 mil inscritos, beleza? Beleza então. Agora eu sei o que você deve estar se perguntando. Legalzinho não é bom? É bom sim, é legalzinho, é bom, né? Se é legalzinho, se é legal, é bom. Link, que maldito título é esse? Como uma pessoa consegue não gostar? Só acho forçado pra caramba um velho ficar 30 anos em uma perna de pau. Primeiro, não é 30 anos. Segundo, fazão, é literalmente uma obra onde os caras comem uma fruta e fica com poder. O cara ficar 30 anos num pedaço de pau é a coisa mais leve ali. Mais leve de One Piece. Tem gente de 8 metros, 10 metros de altura, mas a loucura é ficar em cima de um pau, pô. Que isso, mano? Quer dizer, uma perna de pau, né? Tem tanta coisa mais maluca em One Piece. Gostar do personagem do Usopp. Calma, juro pra vocês que eu posso explicar. Entre os personagens principais da história de One Piece, o Usopp é um dos personagens que nós podemos dizer que deveria ser um dos mais importantes, digamos assim, entre os protagonistas, não é? O Usopp é o terceiro membro dos Chapéus de Palha a entrar no bando do Luffy, sendo assim um dos personagens que tá aí há mais de 20 anos fazendo parte da história. Um dos personagens que protagonizou muitas das cenas mais emocionantes do anime e estava presente nos momentos mais emocionantes também do mesmo, mas que infelizmente foi um personagem esquecido pelo Oda. E esse Não foi o único, né? O triste é que não foi o único. Tem ele, mais uns... ele... Do Chapéu de Palha é pouco que foram esquecido. É o Usopp, Chopper, Frank, Robin, Nami, Brook, Jinbe, um pouco do Sanji, Zoro... Um pouquinho aí foi esquecido, né? Esse vídeo aqui é justamente sobre isso, jovens. Não necessariamente sobre o Usopp ser um personagem ruim, ou sobre ser um personagem irritante, ou qualquer coisa do tipo, mas é especificamente sobre como o Usopp passou a ser um dos chapéus de palha mais interessantes de se assistir pra um personagem que simplesmente foi esquecido. Pô, mais uma vez, literalmente a maioria do Chapéu de Palha, pô. Eu tenho que falar aqui de Alabasta, mano, que eu acabei de ler. Pô, o Oda ali, quando ele tinha, pô, só 6 pra trabalhar, mano, o Oda brilhava. Mas agora, né, é muita coisa, né? Muita coisa pro bicho fazer, e aí, né, o Chapéu de Palha fica de lado. Pelo Oda. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos nessa, vai. Senta aí e vem comigo. A história de One Piece, em geral, nós podemos facilmente dizer que ela é dividida em duas partes perfeitinhas, não é? A primeira metade da história, que seria conhecida como o grande arco da Grand Line, o primeiro pedaço da história, onde os personagens estão lentamente evoluindo, conhecendo novas pessoas do bando e por aí vai. E o ponto principal, onde a história é cortada na metade, seria o arco de Marineford, onde os personagens passaram por um grande time skip, né, de ficarem 2 anos treinando, e no pós-time skip, eles iriam para a segunda metade do mundo de One Piece, né, conhecido como o Novo Mundo. O arco do Novo Mundo em geral, eu já fiz um vídeo aqui no canal há muito tempo atrás falando sobre como eu achava que essa segunda parte da história carregava alguns dos maiores defeitos de One Piece, como especificamente o defeito de fazer com que alguns personagens da história fossem lentamente sendo abandonados. Porque a segunda etapa da história de One Piece é justamente onde as coisas começam a ficar muito maiores, digamos assim, né? A história fica... É verdade. Mano, é algo que eu tenho pensado assim. Pô, a gente vive falando, né? Pô, One Piece piora pós-time skip. Mas por que nós continuamos acompanhando essa porra, né? Tem uma pergunta sincera. Se os chapéus de palha são esquecidos, se pô, os designs ficam piores, se o Oda não foca tanto no chapéu de palha, nos protagonistas, por que a gente continua acompanhando tanto assim e todo capítulo quer ver? Louco, né? Para pra pensar. Nós critica, mas tá sempre lá, né, pra ler capítulo. Já pararam pra pensar nisso? fica mais grandiosa, os vilões são maiores, os arcos são maiores, tem Caralho.
Pô, o bração do Luffy, mano. Muito mais personagens esses que podem vir a ser mais importantes, a trama do mundo começa a ser muito mais explorada, personagens, muitas coisas novas, conceitos novos, e no meio dessas grandes coisas que estão sendo adicionadas na história, alguns personagens e coisas legais, como pequenos detalhes, começam a ser aos poucos largados de mão. Onde fica o Usopp nessa história em si, Link? Bom, quando o Usopp inicialmente foi apresentado pra gente dentro da história de One Piece, rapidamente ele se tornou um dos personagens mais populares da história pra muitas pessoas, e o favorito de muita gente. É um personagem muito engraçado, carismático e que tem uma veia de comédia muito forte, né? Um covarde mentiroso que tem o sonho de se tornar um... Ele é literalmente eu, mano. Eu só não sou tão covarde assim, porque eu nunca tive que enfrentar ninguém, mas eu sou mentiroso pra caralho. Se tem uma coisa que eu faço é mentir, mano. Grande guerreiro do mar. É um personagem muito divertido, ele seria meio que a parte mais humana do bando do Luffy no mundo de One Piece. É o famoso personagem que é um pouco mais fraco, e ele teria as reações e pensamentos que geralmente nós, do público, inicialmente teríamos também. Ele é o primeiro cara a pensar em fugir e se esconder quando alguma coisa grande acontece, e o primeiro personagem a ficar com medo e ter reações Quantos anos eu tenho? 18. Fazer 19 ano que vem, graças a Deus. mais humanas. Mas isso aí não é bait, isso aí é... A respeito de coisas importantes na história. Mas ao mesmo tempo, também é um personagem que vai ter grandes momentos onde ele vai demonstrar a sua coragem, vai enfrentar personagens e situações muito mais fortes e muito mais poderosas do que ele, sendo assim, um personagem muito gostado por muitas pessoas. Quando nós passamos pro time skip, essa etapa do personagem do Usopp vai ser lentamente abandonado. A sua etapa de criatividade, onde ele criava várias coisas interessantes e tinha que lutar, ou então tentar lutar de certa forma, com soluções divertidas e criativas por parte do personagem, vão parar de aparecer. Momentos onde ele vai ser um personagem corajoso e vai ter grandes momentos épicos na história vão também aos poucos pararem de aparecer. Até mesmo momentos onde ele vai ter cenas interessantes de diálogo, por exemplo, para de aparecer e ele vai lendo. Pô, esse aqui aí, ó, Alabasta, mano, Alabasta. Eu publiquei hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o vídeo pros membros onde eu discorro a minha opinião sobre Alabasta. É um vídeo de 40 minutos onde eu falo tintim por tintim ali o que eu gostei e não gostei em Alabasta. E essa parte aqui do Usopp é uma das minhas favoritas, mano. Ele e o Chopper contra o Mr. Four e a Miss Merry Christmas. Cara, isso aqui é lindo, mano. Essa parte aqui é linda. Linda, linda, linda. Lentamente passar de um dos melhores protagonistas da história pra, no máximo, um figurante de luxo. Você que tá assistindo a história e mesmo que não concorde inicialmente com o meu ponto, fala pra mim, quando foi a Essa cena aqui, ó. Essa cena aqui, ó. Essa cena aqui. que você teve um momento emocionante da história relacionado ao Usopp? Se você parar pra pensar e você me lembrar... Dressrosa, né? Eu acho que é o último, sei lá. Não, mentira. Emocionante. Assim, não era com o Usopp. Tava ligado ali, né? Lá em Wano, quando a Tama lá tenta reviver o pai dela com o creme lá que o Usopp vendeu. Mas não é com o Usopp, né? O Usopp tá ligado só. Lembrar que esse momento talvez tenha sido o arco de Dressrosa, onde o Usopp Isso aí. o hack da observação pra poder salvar o Luffy e tudo mais. Talvez você deva se lembrar que o arco de Dressrosa, na época em que ele passou no anime, a gente tava lá pra tipo 2014, 2015, quase 10 anos já, desde que o personagem teve seus últimos momentos incríveis na história. Desde então, ele tem aparecido em pequenas cenas, pequenas interações, pequenos momentinhos de comédia e nada mais. Eu gosto muito do fato de que, como o Usopp era um personagem mais fraco do que a grande maioria dos outros, ele sempre teve que resolver as suas lutas e os seus confrontos com umas paradas criativas, como eu tinha falado antes. E acho muito divertido que ele é tipo um dos oponentes pros maiores cientistas de One Piece. Visto que, por exemplo, no pré-time skip, ele foi o responsável por criar o Climatact da Nami, né? Que é aquele bagulho que o cara pegou uns 3 bastão aleatório e simplesmente montou uma arma que altera o clima. Secretamente, esse personagem aqui é um gênio, ninguém percebe isso. No pós-time skip... Eu percebo. Eu dou todo o crédito pro meu mano Usopp. Fala um aliado do Luffy que deveria morrer. Ninguém deve morrer. Não precisa morrer ninguém. Todas as suas armas de atirar, basicamente, foram substituídas por algumas sementes de plantas bizarras, que ele basicamente usa agora pra resolver qualquer situação. Aparece... Isso aí eu não gosto, não. Aí eu tenho que ser sincero aqui, eu gosto muito do Usopp, mas isso aqui pô, porque é muito fácil pro Oda, tipo, sei lá, é uma solução muito preguiçosa, assim, parece, o Usopp ter essas plantas. Porque é só ele falar, ele tem a planta aqui que vai fazer tal negócio específico pra essa situação específica, tá ligado? É muito, sei lá, isso aqui parece meio preguiçoso, isso aqui eu não gosto muito, não. Essas plantas do Usopp eu não... Porque, tipo, sei lá, o barco tá afundando. Não, eu vou usar aqui a planta que impede que o barco afunde, porque ela vai em todos os buracos do barco, tá ligado? É tipo isso que acontece na maioria das vezes. É muito... Parece um Deus Ex Machina, tá ligado? É uma solução narrativa muito simples e pode ser qualquer coisa, tá ligado? O Oda pode puxar qualquer coisa ali pro Usopp usar, né? Alguma coisa que ele tem que... Muito conveniente isso aí. Tipo, são soluções muito convenientes ali, que não é ruim por si só ser conveniente, mas
É muito fácil, assim. Você só fala, lá, tá lá a planta que vai ajudar. Acho difícil o Soap virar um grande guerreiro do mar sem morrer nem ficar forçado. Ainda mais porque parece que ele não evolui nunca. Não importa com quantas pessoas fortes ele lute. Mas aí é fácil, pô. É só ele ter um ato de bravura ali e perder né? Parar de ser um covarde. Mano, ó, eu já falo aqui. Em Elbaf, o Soap não vai ficar mais forte, tá? Não vai ficar mais forte. Eu duvido que o Soap fique mais forte. Vocês podem me cobrar se isso acontecer. Mas o Soap não vai ficar mais forte. Ele vai ficar mais corajoso e aí ele vai conseguir enfrentar os inimigos mais fácil. Mas ele não vai ficar mais forte, assim, de, sei lá, ter um Mjolnir. Vai pegar o martelo do Thor, o Mjolnir. Não vai acontecer. Abaixem suas expectativas. Agora, ele não precisa morrer pra ficar corajoso, não. É só, literalmente, perder é só parar de ser um covarde. Resolver ali, ele pega algumas... Nem hack do armamento... Aí eu já não sei. Oda nerfou o Soap porque no pré ele ficava de frente com o Kizaru. Isso aí é verdade. Pelos feitos ali, ele batia de frente, mano. Ele não vai... Ó, se vocês acharem que o Soap vai pegar Mjolnir, vocês vão se frustrar. Aí depois vocês vão vir correndo aqui e falar, pô, Gabriela, ele realmente não pegou. E eu vou falar, eu falei, né? Não vai. Ele não vai, mano. Não vai ficar. Ele vai ficar só mais corajoso. Porque eu acho que faz até mais sentido narrativo do Oda querer passar a mensagem ali de que você não precisa ser forte. Você precisa ter coragem em fazer o necessário. Uma semente aleatória, joga uma planta, problema resolvido. Toda a parte criativa do personagem foi... Caralho, porra, Linkzinho, tá me copiando? Acabei de falar o bagulho e tá falando a mesma coisa. Pô, aí pra ver vídeo falando o que eu acabei de falar... resolvida, sendo assim, ele em tese ficou mais forte. Mesmo que ele nunca use isso em combate, porque, pasmem, ele nunca entra em combate ou em momentos interessantes depois do time skip. O Soap agora, eu chutaria, gente, que ele é um dos chapéus de palha que menos aparece sendo relevante na história. Quase todos os arcos a gente tem literalmente a mesma coisa a respeito do personagem. Temos cenas engraçadas, cenas onde ele tá correndo de um lado pro outro, ele vai tentar fugir, vai se esconder e vai fazer piadinhas. É basicamente isso que ele tem feito nos últimos, 600 episódios da história? E aqui, gente, entra um ponto que eu acho muito engraçado. Eu sei que muitas pessoas que leem o mangá de One Piece falam que as pessoas que leem o mangá às vezes só se importam com as lutas. E se eles não gostam de algum personagem, não gostam dele porque ele não está tendo lutas interessantes. Por exemplo, eu literalmente nunca vi ninguém falando isso, mas tudo bem. Isso era uma coisa que as pessoas falavam muito a respeito da Robin, por exemplo, depois do time skip, né? Que a Robin não fazia mais nada, que ela não aparecia na história, que ela não tinha muito desenvolvimento e tudo mais. E a gente chegou no arco de Wano e ela teve uma luta contra Black Maria, se eu não me engano, né? E aí o pessoal parou de fazer essas críticas porque ela teve uma luta e as pessoas só se importavam com lutas. Sendo bem sincero. Caralho, isso aconteceu? Alguém fez isso mesmo? Pô, tão bem mesmo. Gente, eu acho que não. Não acho que o ponto do Soap seja que ele não tem lutas e tudo mais, até porque ele não é um personagem focado apenas nisso. Todo o arco de One Piece, jovens, sempre finaliza numa grande guerra, né? Tem um grande vilão, o exército desse grande vilão, e é isso. O Soap como um personagem sendo atirador, nada impede ele de ter momentos grandes sem ter uma luta. Ele pode salvar civis inocentes, ele pode derrubar inimigos mais fracos, ele pode distrair os inimigos pra poder dar tempo pros personagens fugirem, ele pode salvar o Luffy ou alguma pessoa, como ele fez em Dressrosa, por exemplo, de uma forma mais escondida, como um atirador. Ele pode ter alguma informação importante pra poder levar de um ponto a outro. Ele pode proteger alguma coisa. Ele pode ficar ali como um suporte, por exemplo, pra outra pessoa em combate, sabe? Atirando de vez em quando pra poder ou curar alguém, ou pra poder atrapalhar os inimigos. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas é claro que o que ele fica fazendo em todos os arcos é correr de um lado pro outro e se esconder em todos os momentos. Vou dar um exemplo pra vocês de um chapéu de palha, por exemplo, que eu acredito que esteja em um arco que ele também não... Até agora ele não mentiu. Até agora ele não mentiu, não. Eu ainda gosto muito do Soap, mas ele não mentiu, não. Luta 1 contra 1 e ainda assim continua sendo um arco interessante. Isso seria o personagem da Nami em Holy Cake. Nami não é uma lutadora, certo, jovens? Exatamente como o Soap. E por aí você já não espera que ela tenha lutas 1 contra 1. Porém, quando você vai pro arco de Holy Cake, a Nami tem um papel interessante, porque ela participa muito. Ela auxilia o Luffy em 2 grandes combates que ele tem ali naquele arco. Inclusive, ela é essencial pro Luffy derrotar o Cracker, por exemplo, né? Que é aquele personagem que o poder dele era relacionado a biscoitos e tudo mais, e ela fica derretendo os biscoitos com a água. Então, ela ajuda o Luffy naquela luta, ela ajuda o Luffy depois quando ele vai lutar com o exército da Big Mom, ela participa, ela toma decisões, ela faz planos, ela toma dianteira em algumas situações, ela não tem nenhuma luta 1 contra 1 naquele arco, mas mesmo assim ela tá ali, fazendo alguma coisa. E pra mim um dos pontos principais também que valem ser destacados. Pra quem tá assistindo o anime e lendo o mangá de One Piece por agora, sabe que nós estamos muito próximos do próximo grande arco de One Piece. Eu sei. Né, parece que vai ser o arco de Elbaf, a grande ilha dos gigantes. O arco que foi prometido por muito tempo para poder ser o arco do Soap, onde ele vai fazer algumas coisas incríveis e todo mundo tá pensando que ele vai fazer coisas sensacionais nesse arco e tudo mais. E muitas pessoas sempre perdoam qualquer falha do personagem do Soap porque ficam esperando que ele vá
vá agir muito no arco de Elbaf. Assim como as pessoas também esperavam que, por exemplo, o arco de Wano vai ser o grande arco. Aí é maluquice. Aí quem achava que o Wano era o arco do Zoro é maluco. É maluco. Eu cheguei a essa conclusão recentemente. Tipo assim, a construção do arco de Wano é pra ser o arco dos Bainha Vermelha. Tem nada a ver com o Zoro. Nada. Agora, com o Elbaf é diferente, né? Elbaf é literalmente ali, né? Desde Little Garden, o Usopp lá. O Zoro nunca falou, nossa, eu gostaria muito de ir pra Wano pra me tornar um espadachim melhor. É meu sonho, né? Então, o Usopp tem que ficar mais forte? Não tem, não. Só tem que saber atirar melhor, que é o papel dele. O Zoro vai fazer muita coisa em um ano. E aí no arco de um ano mesmo, tipo, o Zoro teve... Criar expectativa pra algo que nunca foi prometido. Aí quando não entrega, eles ficam decepcionados. Não faz o mínimo sentido. A participação, mas não foi tudo isso. O arco de Egghead, por exemplo, que foi um arco relacionado todo ao Vegapunk, ao cientista, à tecnologia, que o pessoal pensou que o Frank ia fazer alguma coisa, e não o arco de Egghead. Pensou, né? Pra pensar até eu penso, né? Mas nunca foi prometido nada também. Apesar disso aqui, eu até concordar um pouco, né? Porque era só o Oda, né, botar ali uns bagulho com o Frank. O Egghead passou e o Frank não fez quase nada. Eu acho que é muito estranho o fato das pessoas aceitarem numa boa esse fator de que, tipo, o time skip de One Piece rolou lá pro episódio 500. A gente já tá com 1000 episódios da história e faz praticamente 1000 episódios que o Usopp teve, tipo, 2, 3 participações realmente relevantes pra história. No resto dos momentos, ele não faz nada. O personagem genuinamente não foi destruído, sabe? Tipo, um personagem que o arco dele tá ruim, ou o Oda estragou o personagem ou alguma coisa do tipo. Não, ele só virou uma repetição de figurante de luxo. Sabe como se ele fosse um NPC de videogame? Cara, mano, eu concordo com ele nesse ponto. O arco do Usopp, na maioria dos arcos, querendo ou não, é ele tomando coragem, tá ligado? Lá em Arlong Park, lá em Syrup Village, ele tem que tomar coragem pra ajudar a vila e enfrentar o Kuro. Lá em Arlong Park, é criar coragem pra ajudar a tripulação. Em Dressrosa, ele tem que tomar coragem pra, né, enfrentar lá a mulher que transformava em boneco. Complica, né? Realmente é uma parte ali que o Oda sempre se complica porque ele tem que repetir a mesma coisa, né? Então como que ele vai se tornar o guerreiro do mar com isso? Coragem, mano. Ele quer ser corajoso. Ele não precisa ser forte, ele só precisa atirar as plantinhas dele, ele vai atirar a plantinha dele e vai salvar todo mundo. Não precisa ser forte pra isso, pô. Coragem vem da força? Coragem vem da força, mano. Que isso, cara. Pode vir também, né? Se é mais forte, você se garante, mas não necessariamente, pô. A menina lá de Dressrosa não era mais forte que o Usopp. Ela tinha um poder acima... Tipo, a fruta dela era perigosa, né? Coragem vem de superar os medos, exatamente. Uma pessoa pode ser cheia de músculo. Você pode pegar... Mano, pega lá o Léo Stronda. Léo Stronda é forte pra caralho. Bota ele de frente com um maluco com uma pistola. Eu quero ver se ele tem coragem só porque ele é forte. Porra. Só que aparece na tela, ele tá ali pra fazer alguma piadinha. Ele tem alguma piadinha a respeito de se esconder, de fugir, de ser covarde e de não ser muito forte. Todos os momentos dele também são a respeito disso. Ele não tem um momento no pós-time skip onde você olha pro Usopp e você se lembra daquele personagem do pré-time skip. Sabe Sogeking? O Usopp que enfrentou o Luffy lá atrás, no arco de Water 7 e tudo mais. Link, o Usopp não é um personagem que é lutador, então ele não precisa ter lutas. Não, isso não é verdade. O sonho do maluco é ser um bravo guerreiro do mar. Vocês sabem o que um guerreiro faz, gente? Ele luta. Como é que o Usopp vai ser um bravo guerreiro do mar se o anime já evoluiu 1 trilhão de episódios e o maluco ainda tá correndo pra lá e pra cá como se ele fosse um idiota? É só ele parar de correr de um lado pro outro e começar a atirar nos outros, né? Acho que sim. Quem vai ser o vilão que tomou a ilha dessa vez em Elbaf? Nenhum. Se Deus quiser, nenhum. Não precisa disso, não. Os personagens de One Piece, todos eles, jovens, eles têm um lado mais cômico e um lado do personagem que é o lado mais sério, que lembra pra você o que é aquele personagem que você ama. Tipo o Sanji, por exemplo, é um personagem que genuinamente ele vai aparecer muitas vezes na história fazendo aquela famosa piada dele ser o gadão que dá em cima de todas as mulheres e tal. Aparecer uma mulher, o Sanji vai ficar com aquele carinha idiota e tal, beleza. Mas o Sanji vai ter grandes momentos. Ele vai ter momentos maneiros, ele vai ter lutas e cenas épicas pra você se lembrar. Ah, esse é o personagem do Sanji. Esse é o personagem que você gosta bastante. É muito diferente do Usopp, que antes do time skip, ele era o covarde, ele era o cara das piadas, mas ele também era aquele... Mas ia ficar estranho, em 1000 episódios ele só fica correndo, se escondendo, do nada ele começa a ficar corajoso. É por isso que o Elbaf vai ter provavelmente o arco dele, né, mano? Não é do nada, ele não vai parar do nada. Vai ter o Elbaf. Em Elbaf a gente espera que tenha um arco ali onde ele se torne corajoso. E aí a partir dali, né, do arco do personagem, tá ligado? Aí ele aprende, gente. É, né? Não é do nada, mano. Personagem que em certo momento ficava sério, lutava com a sua criatividade e com o que tinha disponível ali no momento. Ganhou várias lutas de personagens que eram infinitamente mais fortes do que ele, só porque o moleque era inteligente e dripado. Pós-time skip, né, não temos isso. Mas
Pô, a conclusão do linkzinho aqui é que todo fã de One Piece chega. Depois do time skip, a maioria dos chapéus de palha são deixados de lado em diversos quesitos, né, possíveis. Enfim, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem assistido até aqui. Beijo, abraço. Dá pra ele, mano, dá pra ele farmar isso aqui falando do Frank, do Chopper, da Robin, do Brook. Porra, o Brook? Porra! Se a gente tá falando do pior chapéu de palha, o mais fraquinho é o Brook. Eu não desgosto do Brook, mas de todos ali, né, é o mais fraquinho, né? Vamos ser sinceros, gente. Ah, mas eu gosto de todos. Beleza. Mas o que você menos gosta, pra mim é o Brook. Eu não sei vocês, deixa aí nos comentários, mas pra mim é o Brook. Abraço, valeu, falei até. O que eu menos gosto é o Chopper? Aí é insano, né, maluco? Mas tudo bem. Até mais. Fui! Tá aí, mano. Tá aí. A gente chega na mesma conclusão de sempre. O Oda, pós-time skip, parou de ligar e dar atenção a vários chapéus de palha. Nada novo no front.